ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu, sempre eu, de segunda a sexta-feira, de segunda a segunda, aqui no Arena CBN. Cá estamos para mais um programa vespertino de todas as tardes, mas pelas manhãs também nos encontramos e à noite, às vezes também nos vemos, até porque a noite todo gato é. Enfim, né? Chegamos para mais um Arena CBN, aquele Arena do jeitão que você gosta, com Eurocopa surpreendendo. Os bélgicos perderam para os eslováquios, hein? Foi bem, opa, isso. Perderam agora há pouco, hein? E, aliás, esse negócio de gentílico é comigo mesmo. Manda pra mim. Perderam agora há pouco, resultado difícil para a Inglaterra, Itália também sofreu, Chile também tem dificuldade na Eurocopa. Vamos falar bastante desta competição que move a parte glamurosa do futebol, digamos assim, na grande Europa. Boa tarde, boa tarde desse no ouvido, eu arrepio. Vai devagar aí, né? Vai devagar, que eu não tenho nenhum tipo de espírito. Como que é? Você não é espirituoso para receber um boa tarde desse. Tudo bem, Antônio Lupi? Tudo ótimo, tudo bom, tudo 100% a 1000 por hora, sempre com um sorriso estampado no rosto e logrando êxito, Eliel. Tudo bem? Tá mandando uma paçoca pra dentro, hein, meu querido? Não é paçoca, não. Depois ele fala, moça. Mantendo o regiminho. Pede, não, eu não tô de regime, sempre falei isso. Agora tem gente que tá querendo. Você gosta de gato, cachorro, cabelo? Boa tarde pra você. Boa tarde, legal, os pets. Tem uma aqui que adotou uma maçã de pet. Onde ele vai, ele leva essa maçã. Já levou a maçã pra trabalhar, levou a maçã. Nada pra você, esse não. fim de semana ele levou a maçã lá no estádio da Ponte. Onde ele vai, ele leva a maçã. Queria falar nada pra você não, mas quando eu cheguei aqui hoje, 2 pessoas vieram me falar, nossa, mas você deu uma boa afinada. Eu falei, não. O que você tá fazendo? Eu falei assim, não tô fazendo nada. Fala o nome da primeira. Não Boa tem, tarde, né? boa Não tarde, tem. Eliel, Carlão, Lupe, Ô, Fábio Chaibo, onde estiver toda a nossa audiência, para dizer que segue lá em Santana de Parnaíba, Oeste 0, União Suzano 0 pela Copa Paulista. E o que não fica nunca 0x0 é o sarcófago, sempre um jogo legal de Ponte Preta e Guarani. Esse, como diria o nobre Jean Giovanni, bola da direita pra esquerda, não tem jeito, não. Pergunta pra ele. Já estamos no YouTube, essa imagem que estamos vendo no YouTube é de Limeira? Limeira. Grande Limeira? Ou não? Não, foi embora. Não foi, não é Limeira, né? Largou o barco. Fala aí, Meteu. o Eduardo Rodrigues. Ramos? Espírito Santo do Pinhal, bela Espírito Santo do Pinhal. Que nos abraça, né? Sabe o que acontece na Espírito Santo do Pinhal? Não. Sim. É Espírito Santo do Pinhal. Olha que lindo. Pergunta pra ele quanto foi o Primavera na estreia da Copa Paulista. O Primavera não logrou êxito, perdeu por 1x0 pro Rio Branco na mas Americana. eu não sou vingativo, Mas Lupe. tranquilo, Primavera folga dia 22, aí sim, dia 29, recebe o Capivariano no Gigante da Vila Industrial. Ô, Lupe, eu não sou nenhum bom. tipo... Não, mas é só perdeu, título- legal, não. Mas Porque é só aqui a título gente- de Infelizmente o informação. Capivariano perdeu 3x1 pro São Não, faz Bento parte, também. gente. Mas é começo de Nada como certame, Exato. os times se arrumando Sim. e Faz parte, é início de campeonato. não é pra e fazer outra. terra, não tem terra arrasada, nada disso. Exatamente. Primavera tem todo um Perfeito, campeonato, é pra se claro, recuperar. É isso aí, é desse jeito que se pensa. E outra, pra mim, primavera é estação de ano. Vambora. É. 4 horas e 7 minutos, o sarcófago de hoje, até porque no dia 17 de junho de algum tempo atrás, a Macaca esteve em A campo. Ponte Preta esteve em A campo. Ponte Preta esteve em campo contra O adversário tradicionalíssimo. Ele fica nessa de não falar Pode a falar, data e eu cara. acerto do mesmo jeito, não falar o Pode adversário, falar, né? pode falar. A Inter de Limeira. Ponte Preta tradicional. Internacional de Limeira, Grande Leão jogo, da Araraquarense, grande Não, duelo, Leão da hein? Araraquarense da Taquaritinga? Claro que não, Leão da Araraquarense é o Mirassol. Mirassol. É o Mas o Leão. Taquaritinga é Leão.
também. Mas não é da Araraquarense. Ah, então me equivoquei. Eu sei que é Leão também, mas tudo bem. De novo. Foi né? um ato falho, né? Falho ato. Né? Foi um alho fato. Vamos lá. No mesmo ano em que a Ponte enfrentou a Inter de Limeira, duelo de alvinegras, nós tivemos esse sucesso aqui sendo lançado, ó. Uau! Cara, W marcou minha transição pra adolescência, velho. Pra puberdade. Ah, o W Essa adolescência. é um negócio assim que não dá, velho. É o Depeche. Dança, gatinho, dança. W é... Muito sério. Chão de secada. O W ficou mais famoso ainda com aquela música lá, como que era dele mesmo? Please don't go. Please don't go. Que no tradição em português, por favor, vai embora. Mas é maravilhoso o W, cara. E nesse sucesso que o Cabelo trouxe Esse é ainda. o Depeche. Melhor ainda, melhor ainda. Obrigado, viu, meu caro William Cabelo. Se você sabe o ano de lançamento dessa música aí do W, você manda mensagem pra gente no 991869070. É isso aí. Hoje eu quero todo mundo mandando recado. Olha, inclusive tá pintando treinador novo aí. Olha ele, Tá Novo, velho, pintando treinador novo, hein? Será? Amigo de Rafael Pio. Dá pra dizer que já tá meia vida. Já vai bater 100% o novo treinador, hein? Não vai não, Lupe? Tá chegando aí o novo Vai, treinador. vai. Seria uma novidade, assim, Não. de parar o trânsito? Não, Ou é não. mais do mesmo? Não é o Alan Al. Foi Não é o cotado, Alan Al. mas parece que na hora da votação interna ali, o Alan Ah. Al não foi o preferido. Não logrou êxito. Não logrou êxito. A segunda opção do Guarani parece que vai se tornar treinador do time. A gente vai falar bastante no programa de hoje. O Nakazinha, aliás, a minha boca, hein, velho? Na sexta-feira aqui, perguntei pro Júlio quantos Nakazinha pro Guarani. Ele falou, garanto 2. Aí eu falei, que bom que você não falou pro adversário. É. Aí chega segunda 3-2 pro Avaí. Dito e feito, hein? E você ainda falou 3 É, mas a gente vai falar do, Eu a gente vai falar do falei Guarani. Eu tava comentando com o Carlão. Que raiva, Por um hein, momento eu achei que o Guarani ia ganhar. Tava Não, mas bem o primeiro tempo. Quando tava 2-0, eu também pensei. Falei, não, mas assim, 2 jogando a 1. bola, performando, Tava né? jogando Tava jogando muito bem. Tempo. Tava jogando muito Exatamente. bom. Começando a criar, né? Procurando os espaços do adversário, chegando pelos meios. Tanto que o pênalti surge em cima do Caio Dantas numa bola roubada, né? Numa pressão que deu no adversário. Mas de repente, tudo estava bem. Como diria Zagallo, aí sim fomos surpreendidos No novamente. segundo tempo. Agora aquele pênalti pro Avaí. Então, meio mandrake, não é não? Pênalti pro Avaí. Aí sim. Aí sim. Nossa, o Não marcaria, atacante ele não, até não sei. diminuía a Eu passada. não Mas- sei, cara. Mas É, assim, foi muita polêmica. mas sabe sabe o o que é? famoso, aquela frase de internet? Esperou o contato, Esperou o contato. o contato veio. Esse Não. pênalti na Eurocopa, na Premier Não, League, não seria não, no marcado. campeonato lá Da Tailândia? da Tailândia, De Malta. Na Lá no- Rodésia? Não. Maltesão. nas Ilhas Faroe. Não é. Ninguém marca. Aqui marca. Em Liechtenstein? Sabe por quê? Se não. você pegar o lance, o atacante já tava com as pernas dobradas. Aí o zagueirão dá aquela, Ele só fez aquela tudo jogada que o aqui, ó. atacante queria. Tudo que o atacante queria. exato. Só o movimento do braço. Não derruba uma mosca, mas foi o Mas- suficiente pro cara do VAR falar assim: opa! Pulou, né? Ah, Tem um até, contato! até chora, né? Chora. Nossa, Não vê a hora de participar do jogo. Deus me livre. Por falar em até chora, eu vou falar um negócio pra você. Abraço pro Carlos Miguel, onde ele estiver, jamais quero arrumar briga com esse rapaz. Cara, né? ele é gigante, Que velho. tamanho de homem, velho. Ô, louco. E o Caleri? Imagina só o tamanho do pé. Deve calçar 45, cabelo. 45? É. Nossa. Pô, grande. Mas então, ele gente conversava- grande tem um pé pequeno, né? Ele E gente conversa- pequena tem um pé grande, Ele não é? conversava com os caras olhando assim pra que baixo, não, foi velho. assim. Sei lá. Não é aquilo ali, quando é grande, Não tem faz o esse pé símbolo, pequeno. não é legal. É, Ah, é verdade. Ele fez os mas- dois, Deus me livre. Mas o Corinthians esboçou reação Cara, mas ontem. imagina, Provando que clássico não dois tem. jogos bons. Oi, e Clássico dois não golaços, tem né? essa, não. Golaço do Mosquito e golaço do Coronado, né? Nossa, do Coronado, Coronado golaço. foi bonito. bonito, né? O Jandrei é um coitado também, vou É. falar a verdade. Ele fica Nossa, e um hoje tempão fora. Aí quando volta, os caras acertam só É. chute lá na a forquilha, né, bancada velho? São Paulina hoje tá revoltada com o Jandrei. E precisa Ô, falar mas- pro Kaká que gol contra não é bom, não, viu? Gol contra. É o segundo já, hein? É, em E dois o jogos. repertório tá só aumentando, Só de cabeça, aumentando. de pé, tu faz esse gol contra de todo jeito, hein? Mas provou mais uma vez que o São Paulo é freguês do Corinthians e o que aconteceu de ganhar do Corinthians lá na Neoquímica foi
um mero É acidente. engraçado o de São Paulo percurso. com o Corinthians, né? Não vai, né? Na Não vai. Neoquímica, né? É freguês, Nossa, mas Não é. encaixa, velho. É freguês, é freguês. Se tivesse o Carpini, dava certo. É freguês, é freguês. Não adianta. Lucas Moura falou, era jogo pra ganhar, vacilamos. Na sexta-feira a gente falou do jogo aqui, nós tivemos meia dúzia de São Paulino só participando, porque o São Paulino já sabia que não ganharia do Corinthians. Você viu as faixas da torcida do Corinthians? O mais né? popular desde 1910. Boa, né? Essa foi uma E os títulos. bela também, assim. rebatida, hein? O duro é que o São Paulo é bimundial ou trimundial? Trimundial. É, então, aí não tem como, E o né? Santos, hein? Ladeira E abaixo o também. São Paulo é trimundial com 3 Libertadores, né? O Corinthians é bi com uma. Estranho, né? Hoje o programa tá se sentiu, né? Alfinetadinho o Ah, programa. Como verdade. diria aquele meme da internet, amostradinho. A gente gosta assim. O Scheibe não veio, né? O Scheibe, ele entrou em choque com a notícia ontem de que o Dudu... Aliás, que novela do Dudu, hein, gente? E ó, tem novela, desdobramento desdobramento, ainda. viu? Opa. Mas eu vou falar um negócio pra você. Eu queria que a Leila fosse presidente do meu Santos. Eu queria a Leila presidente do meu time, velho. Olha que Eu queria, sinceridade. velho. Aliás, Eu o sou muito Santos honesto. Tá ladeira abaixo, hein? Não vamos falar disso. Perdemos pro Operário, quem nunca perdeu pro Operário? A Leila veio hoje a público e disse o seguinte: eu espero que o Dudu honre com o que ele combinou. Nossa. Que isso, Deu tipo no assim, bolo, Contundente, que hein? maneira clássica de falar o seguinte: eu não Vai. te quero mais no time, cara. É. Pede demissão. Você não procurou? Sou muito fã da Leila, muito fã. Tomara que um dia ela assuma o Santos, né? Mas o marido dela queria o Vasco, O né? Vasco, né? É duro. Mas você sabe que parece que o marido é palmeirense e ela é vascaína. Depois Então, a tem uma paixão resenha foi- meio foi que surgindo, ela é né? Vasco. Porque ela é carioca, né? Sim. Então, o cara que nasce no Rio, não sei se ele vai. Né, a pessoa nasce. Migrar, né? Sem nenhuma ligação. A pergunta tal. de hoje não poderia ser outra. Então, bora. Manda. Vamos lá. Qual a sua opinião dessa novela do Dudu? Vai! O Dudu e Edu? O que você acha disso? Quem tem culpa nessa história? Palmeiras, Dudu, Cruzeiro, Leila, Abel? Matos. Manda aí, Vários 991869070. 991 Leverkusen. 869070. Eu tenho um amigo que é igualzinho Felipão? o Dudu, velho. É. Não aguenta a ligação de uma ex falando vamos, que ele vai. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você.
99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. São 4h18 de volta com o nosso Arena CBN. Que o Dudu é um ótimo jogador, não tem como negar, mas nunca achei ele bom caráter, sempre envolvido em diversas polêmicas, mesmo sendo Palmeiras, não consigo idolatrar. Esse aqui é o nosso ouvinte. Aliás, a Leila lembrou de um ponto interessante, ela deu entrevista hoje de manhã, né? Pro Redação Sport TV. E acordou, pum, foi lá e dá entrevista, né? Não, ela tava numa reunião na CBF. Não, ela tava chegando pra reunião, né? Antes de passar no camarim, ela falou com o Sport TV rapidinho. Tinha um negócio desse que eu queria falar, e ela tocou um ponto importante. Ela falou assim: às vezes a torcida do Palmeiras esquece que o Dudu tava no Catar em 2020, que ele já deixou o Palmeiras uma vez, e ganhamos a Libertadores, Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista sem o Dudu. Então, assim, calma, não é o fim do mundo também. Está há um ano sem o Dudu. A Foi campeão brasileiro sem o Dudu. Né? A Libertadores de 2021, Dudu foi importante, legal. Do Atlético Mineiro. Exato, mas nas outras Libertadores, nos outros torneios, ela foi muito lúcida ao dizer que ganha título é conjunto. Sim. Aliás, a gente tá falando o que ela falou, vamos pôr ela pra falar, né? Vamos. Melhor do que a gente ficar assim, a Leila falou. Ao Redação Sport TV foi exclusiva, tá? Por isso a gente tem que dar os créditos. Não, a gente dá os créditos também porque é da casa, aqui nós podemos, tá tudo em casa. Vai. Formalmente, nós não fomos comunicados, não é, que ele iria voltar atrás, porque ele tem um compromisso com o Palmeiras, tem um compromisso com o Cruzeiro, iniciado por ele, não é? Eu dei de acordo, o Cruzeiro deu de acordo, e eu espero que o atleta também deu de acordo, que honre com o compromisso que ele firmou com o Palmeiras e com o Cruzeiro. O atleta não assinou. Eu pedi para o Anderson assinar o de acordo na proposta do Cruzeiro. Sabe, pelo Palmeiras, o Dudu seria vendido, está vendido, não é mais. Eu preciso da assinatura do atleta. Se o atleta não assinar o contrato vai até 2025 e ele sairá em dezembro de 25, porque também eu não posso obrigar o atleta a assinar o contrato. Sabe? Gente, eu sou muito prática e objetiva, tá? Eu administro o Palmeiras de uma forma racional. É isso. Nossa. É uma empresa. Traçando a miúdos, Dudu, queridão, você não queria sair, você não fez esse carnaval todo, você não pediu lá no Cruzeiro? Tchau. Tchau. A vida é assim. E outra coisa que ajudou também, ele fez uma reunião ontem com o pessoal da Mancha Verde. Ele recebeu o pessoal da Mancha Verde na casa dele, e todo mundo sabe que Leila Pereira e Mancha Verde não falam a mesma língua, e isso também colaborou para essa decisão dela. Não, e tem outro ponto também, né, que ele foi no treinamento normalmente, até porque ele era jogador do Palmeiras. Né? Jogador do Palmeiras, foi lá, participou do treino, antes do treino pediu a palavra, só que nenhum jogador se manifestou. Ele falou, pediu desculpas ao elenco, se explicou e não falou absolutamente, nenhum jogador falou absolutamente nada. Todo mundo, ok, legal, beleza, vamos seguir pro treinamento e acabou. E aí ele depois conversou com o Abel, a pedido da direção, não relacionou. Foi a direção do Palmeiras que pediu para que o Abel não colocasse para o jogo. Mas a Leila, na entrevista, afirmou que o Abel já estava ciente de toda a negociação que estava em andamento antes da entrevista coletiva, após o duelo contra o Vasco, que ele pediu um basta às negociações. Eu acho que até por isso ele não entrou no jogo contra o Vasco, né? Ele vai pro banco de reserva. Não, ele pediu, o Dudu que pediu. Ele segundo o Abel, né, na entrevista coletiva. Tanto o staff do Dudu admitiu. Foi pedido do Dudu. Tava tudo bem, a recuperação tava tudo bem, mas no dia ele tava meio receoso e ele pediu pro Abel. Mas será que na quinta já não existia uma resenha dele com o Cruzeiro? Tanto que ele não se... Como fala? Ele nem aqueceu, Carlão. Ele ficou naquele bate-bola. Ele nem aqueceu, não participou ativamente ali do trabalho. Ele foi, a torcida fez aquele Dudu Guerreiro e tal, mas ele não entrou. Você diz aí, será que na quinta? Eu acredito muito, até porque a Leila disse, há 25 dias o Palmeiras foi procurado pelo Cruzeiro. Então, com certeza foi amadurecendo e tudo mais. Gente, uma não vazou, hein, cara? Difícil. Não vazou. E no sábado estava confirmada a negociação. Segundo que consta de informações aí, é que o Cruzeiro só divulgou porque houve o de acordo do Palmeiras.
Houve a assinatura do Palmeiras. Então, o Cruzeiro, tendo o acordo já verbal com o jogador, Sim. ele entendia que ele não estava sendo desrespeitoso ao Palmeiras, porque ele divulgou com o Anderson Barros já dando de acordo para a E a negociação. Leila confirmou isso. A Leila confirmou Vamos que falar o Palmeiras a verdade, assinou. né? Pro Palmeiras é um baita negócio, né? Cara, esse ouvinte que eu vou colocar agora, ele resume exatamente o que foi essa negociação para o Palmeiras. E eu acho a última frase dele maravilhosa. Quer ver? Prestem atenção. Ó. Fala, galera do Arena. Boa tarde. Aqui é o Guilherme de Campinas. O maior culpado nessa história aí toda aí é o próprio Dudu, né? Ele procurou outro clube para sair, ele que pediu para sair, depois de tudo acertado, anunciado, ele quer voltar para trás. Meu pai já dizia, né? O homem que não tem palavra não é homem, não. Então o maior culpado dessa história toda aí é o Dudu. Mas eu, como sou cruzeirense, se ele for cruzeiro, depois de 2 jogos já tá tudo certo já. Não era esse, era o outro, mas vamos seguir ouvindo os ouvintes, ó. Fala, rapaziada do Arena. Bruno Pacchioni, de Campinas, palmeirense. Palmeirense. Eu acho que o Dudu vai sair pela porta do fundo, porque ele quis. Também acho. E a Leila conseguiu vender o Maré. É isso. Vamos ser Baita sinceros. negócio, mas- A Leila falou assim: você quer contratar meu jogador? O Cruzeiro todo assustado, ligando. Que vendeu uma areia. Não, foi maravilhoso isso, velho. A Leila, ela foi muito esperta na negociação, velho. Eu Ela não foi concordo muito, com uma areia, velho. ela foi muito esperta na negociação. Pode ser um HB20 com motor mexido igual o meu, mas assim, uma areia não é. Ela foi a mais esperta, porque assim. Planou quando- o cabeçote, refez o cabeçote, ninguém precisa ficar sabendo. A A luzinha acende, apaga, na hora que apagou, foi lá, passou a flanelinha, Exato. levou ali no polimento, tirou os riscos. Por dentro tá bom? Aparentemente tá, mas uma hora ou outra pode explodir. Cara, eu vou falar um negócio pra. Nossa, que drible do jogador ali da Áustria, hein? O famoso. JKF. Cara, vamos lá. A Leila vendeu realmente o Maré. Ela foi. Porque assim, quem trabalha com o jogador diariamente. E outro, o staff do Palmeiras hoje para recuperação, dos melhores do Brasil. Dos melhores do Brasil. O que o staff deve ter chegado pra Leila? A Leila deve ter. O Anderson Barros chegou pra ela e falou assim: ó, temos uma proposta pelo Dudu. Ela falou assim: levanta a informação do Dudu. Aí, diretor, é veiaco. Conversa com um, conversa com o outro, chama o fisiologista, chama o fisioterapeuta, chama um aqui. E o Dudu, hein? Não, craque, tá. Não, falando sério e tal. Tem um probleminha aí, recuperação, o ritmo, não sei o quê, idade. Chegasse uma proposta. Então seria bom pro Palmeiras, hein? Aí ele chega pra Leila, esse aqui é o retorno do staff, ó. Aí os caras do Cruzeiro estão achando que fizeram o melhor negócio da Índia. Porque eles estavam tão temerosos de que não é possível que o Palmeiras tá aceitando tão fácil, que os dois, tanto o Pedrinho da SAF quanto o Alexandre Matos, ligaram pra Leila. Pra falar: Leila, é sério mesmo? Vocês vão vender o Dudu? Aí a Leila vai falar: cadê a proposta? A hora que o Cruzeiro caiu de gaiato no conto do Vigário, a proposta. A Leila falou: de acordo. Ela tá pedindo, pelo amor de Deus, pro Dudu assinar, ela gente. sai ilesa perante a torcida. Sai. Porque, na Exato. verdade, o vilão da história está sendo o Dudu. Exato. Porque, em condições normais, seria ruim pra Leila negociar o Dudu pela idolatria que a torcida palmeirense tem com ele. Não é a segunda lesão grave de joelho dele? E o Dudu criou um clima, quer dizer, tá totalmente sem clima E agora. agora a torcida não tem do como Palmeiras recuar, como e a torcida, retroceder. entre aspas, contra o Dudu, e a Leila ficou de Ficou soberana. como é. E digo mais, não são só 30, quase 40 milhões de reais que o Palmeiras tá pegando. Não são só esses os valores. Qual o valor de salário do Dudu? Nossa. 2 milhões. Nossa. Só nesse ano já economizaria 12. Com mais 24 do ano que vem, 36 milhões. Só em salários. Fora luvas, premiações, algum possível chororô de renovação lá no meio de 2020 e pouco. E então, com a assim, torcida E ainda pressionando você pra pega, renovar. e daí você pega mais 21 que o Cruzeiro quer pagar. Então você tem Exato. 50 milhões de jogador de 32 anos. Não, e um detalhe ainda, Lupe. Se chega ano que vem, Palmeiras não vende agora. Chega no meio do ano que vem, ele assina um pré-contrato com o Cruzeiro, com qualquer outro time, vai embora de graça. E você, em vez E a de torcida receber, pressionando a em vez de Leila você agora. receber o 36 milhões, 56 milhões, você gastou
20, 30 milhões de reais aí com salário pro cara. Agora, foi um negociaço. Na visão da torcida, estamos perdendo um ídolo. Agora não. Na visão de administrador, ela fez um baita negócio. Agora, o torcedor do Cruzeiro que participou aí, que vai ficar feliz, eu entendo que o Cruzeiro agora é SAF, que o Cruzeiro tem um cara muito poderoso. O Ronaldo também fez um baita negócio. Ele tava com uma bomba relógio na mão, ele passou por um cara que tem dinheiro. Exato. Só que, eu esqueci, é Pedrinho, né? Pedrinho da SAF. Exatamente, nossa. Pedrinho da SAF. Quem foram as pessoas que Parece ele contratou? Parece nome de candidato a vereador. Parece, Pedrinho da SAF. E na verdade, manda em Belo Horizonte. Com um supermercado que tem a mesma... Vamos lá. Ele contratou um profissional que eu respeito, tá? Alexandre Matos. Cara, quem foi que riscou o fósforo pra bomba explodir quando o Cruzeiro foi rebaixado pra Série B? Alexandre Matos. Quem foi o cara que foi contratado pelo Palmeiras, acho que na época do Paulo Nobre ainda, né? Ele veio no Paulo Nobre? Era Paulo Nobre. Era o Paulo Nobre. E que contratou bem, só que deixou um grande rombo pro Palmeiras. Quem foi esse cara? Alexandre Matos. E o que ele tá fazendo? Não, e ele tinha passado pelo Fluminense lá também, hein? Eu fico com um pezinho atrás, tá? Atlético Paranaense. Porque ele foi bom quando tinha dinheiro. Agora, quando ele foi pro Vasco, agora que não tinha R$1 na conta, ele, Fiasco. Fiasco. A Eliane disse aqui, meninos do Arena, quanto à novela Dudu, a Leila está dando um show de gestão. Sim. Verdade? Mano, o show dela é tão grande, aí ela vinha em um canal esportivo dizer, espero que o Dudu seja homem e honra a palavra dele. Deu no meio dele. Que isso, tipo assim, meu querido, você deu um baita de um fôlego financeiro pra gente, tchau. E ela é uma dirigente tão dirigente com grande, que ela não tem cláusula de confiável, que não sei o quê. Ela fala, quer dar entrevista? Eu venho, fala. Fala, tá aqui, Como que aconteceu? Mas não podia falar aquilo. Vou contar como aconteceu. 25 dias o cara veio aqui, falou que o outro foi lá, que quer sair, nós aceitamos. Põe o papel na mesa. Pôs o papel na mesa e eu assinei. Falta ele assinar, ele não tem fio do bigode. Traduzindo foi isso. Coisa que muito, e o pessoal culpa muito ou questiona muito a competência das mulheres na gestão, muito diretor não tem o fio de bigode que a Leila tá tendo à frente do Palmeiras. Essa que é a verdade. Repórter CBN. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu uma série de alertas para a população de áreas com histórico de inundações e alagamentos. Os moradores devem ficar atentos para o risco de enchentes. Os avisos ficam em vigor até pelo menos a noite de hoje. Conforme a previsão do tempo, deve chover em quase todo o estado. Em Porto Alegre, na região metropolitana, na Serra e no Vale do Taquari, pode haver temporais em alguns momentos. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas após a explosão de uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. As vítimas são turistas de Vitória, no Espírito Santo. 7 pacientes deram entrada no Hospital Central de Emergências. 3 deles são crianças de 1,5, 4 e 5 anos. Outras 3 pessoas foram levadas a uma unidade de pronto atendimento no Parque Burle, com quadro já estabilizado. Os países da União Europeia aprovaram uma política para restaurar a natureza danificada. Essa foi a primeira lei ambiental a ser aprovada desde as eleições para o Parlamento Europeu. A legislação prevê que os Estados-membros do bloco introduzam medidas de restauração da natureza em 1/5 das terras e mares até 2030. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas.
Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34. Mário Quintino, santista sofredor, como eu. Conta pra gente como estão as estradas neste momento, hein, Mário? Boa tarde pra você. Esse ano tá pior do que o ano passado, viu, Eliel? Boa tarde pra você, boa semana pra todo mundo que nos acompanha. Trago informações da rodovia Anhanguera. Nosso ouvinte perde tempo para quem vai em direção do interior na altura de Sumaré. Inclusive tem problemas com o veículo na altura do quilômetro 111, lentidão tanto na pista expressa quanto na marginal. Se você puder evitar o trecho, a Bandeirantes é um bom caminho para seguir em direção do interior e também no sentido da capital, segue aí sem problemas, ao menos por enquanto. Falando também da Panzan, na ligação entre as duas rodovias em Campinas, bom caminho nos dois sentidos, e a Santos Dumont já tem movimentação maior em direção de Indaiatuba, principalmente na altura do Ziel aqui em Campinas e também na passagem pelo São José. Eliel. Obrigado pelas suas informações, meu caro. Já no ponto final tem mais notícia de trânsito, notícia de estradas, daqui a pouquinho. O Brasil que faz com TOTUS. E a sua empresa faz com TOTUS? Acesse totus.com ou ligue 0800 70 98 100. A maior campanha de vendas da Audi no Brasil está de volta. Audi Open House, na Audi Center Campinas. Agora é a hora. Todas as condições reunidas para você sair com seu Audi 0 km. Super bônus em toda a linha Audi. Super valorização no seu usado. Taxas especiais de financiamento sem juros. Documentação cortesia. Não perca essa chance. Audi Open House, na Audi Center Campinas. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. 4h36 de volta. 34 minutos. 4h34. 34. Aliás, você não falou o dia do que é hoje, hein, Lupe? Opa, vamos lá! Hoje Dia tem... 17 opa, me perdão. É dia 17? Não Aliás, é possível. quem tem uma festa de junina, um negocinho diferente aí pra ir, eu tô com uma vontade de festa de junina. Eu fui uma ontem, cara, gostou. Parece que o pessoal tá acabando antes da hora. Eu quero ir agora no próximo final de semana. Tá difícil de achar, rapaz. Não acha, cara. E sábado bombou, o fim de semana bombou, né? Fim de semana tem final da Taça das Favelas, hein? Campinas. Opa! Com transmissão da EPTV. Ontem tivemos em Arthur Nogueira. Olha aí. Nós vamos falar. CDHU foi campeão. Não, Blumenau no feminino. Nós vamos falar dessas decisões. Ó, hoje, 17 de junho, eu quero deixar aqui os parabéns. Pra quem? Eu quero deixar aqui os parabéns por funcionário público aposentado. Olha, meus pais. Minha mãe. Exatamente. Quero mandar também tudo já. A todos. Já entendi tudo. Os karatecas. Karatecas. Hoje é o Dia Mundial do Karatê. Boa. Karatê é bom, né? Eu fui karateca. Vamos deixar quieto. Vamos lá. Vamos tocar em frente ao Boi. Baseado nele, lançaram Kung Fu Panda. As duas trocas de faixa eu parei. É porque não acharam mais faixa pra emendar uma na outra? Lançaram Kung Fu Panda baseado na história do Karateka, Carlão de troca de Freitas. faixa dá um medo, cara. O cara falou assim, ó, ou você troca de faixa ou a gente amarra a balsa lá no Guarujá. Não, ele não teve um dia lá que vieram pra ele trocar a faixa, um mambolê. Mas vocês não acreditam? Eu não levo jeito. Você não consegue dar um passo sem tropeçar na outra perna? Você vem falar de karatê comigo? Para com isso, Não velho. levo jeito. Conta teu retrospecto no final de semana. Quantos jogos? Nossa, 6 jogos. Quantas vitórias? 6 derrotas. Muito 100% bem. de aproveitamento. Aí acordei 6 horas da manhã hoje, vou fazer bicicleta, correr, porque a coisa tá feia. Mas não adianta, né? Pesado, né? Pesado. Dia mais do que, Lupe? Só disso? Só disso. Um abraço pros karatecas. Esporte olímpico, viu? Já foi, né? Boa tarde, a Leila. Boa tarde, Arena. Se a Leila estiver devendo pra você e você cobrar ela... Calma. Se você cobrar ela armado, é capaz dela protelar a dívida e ainda comprar o revólver fiado. É boa de lá, minha Leila, hein? Outro ouvinte aqui. Vamos lá. Leila compra 4 de 550 mil para montar um Palmeiras combate a time. Mais grana, mais fluxo de caixa pro Verdão. Contratar um bom centroavante que pode ser mais velho com a idade do Dudu. Verdade. O Palmeiras vai contratar o Maurício, né? Por um valor aí aproximadamente de 4 milhões de reais, né? Não, 40 milhões. O Maurício do Internacional, meia. 1 ano e meio, 2 anos, no máximo, Vai embora por vai 100. embora. Opa. É isso.
Você sabe quem vai? Tá com estilão, nada só, mas o Richard Rios tá com cara de que. Tá com cara. Ou Ou ele ele ou o América. É, jogador estilo Europa. O Richard é. Sabe outro que tá com cara também de que se pintar um negocinho vai? Veiga. Veiga, parece que tá. Se já pintar um negocinho vai. Vai pro Palmeiras não seria ruim. É, como diz aquela celebridade da televisão brasileira, estando bom para ambas as partes, né? Olha, o ouvinte agora foi duro aqui, hein? O pior pro Dudu não é todo esse imbróglio, é botar a cabeça no travesseiro e saber que não é mais necessário pro melhor time do Campeonato Brasileiro. É que ele joga no Palmeiras e não no Flamengo, mas tudo será bem. que ele tá preocupado mesmo? Ah, não sei. Mas, meu amigo, imagina 5 anos ganhando 2.300. Eu não ia Você ia estar preocupado? Pô, ganhando 1.500 conto por mês, nós já sorrimos de orelha a orelha aqui. Imagina 2.300, você tá louco, velho? A única coisa que eu não faria é ficar pesquisando preço de churrascaria pra achar uma promoção. Mas mas acontece quem nunca fez isso, né, Carlão? Nossa, está claro que o Dudu se queimou no Palmeiras. Se ficar vacilando, vai se queimar com os cruzeirenses também. Já queimou, né? Porque ele voltou atrás. Ele disse que não queria, né? Já se queimou também. Queimou no... É a famosa queimada queimou completa. o filme no Palmeiras, queimou no Cruzeiro. Gol da França. Gol da França França. e Áustria jogando neste momento. Eurocopa. Petit, abre o placar. O time de Didier Deschamps, depois do passe do Gatô? Depois do passe do Gatô. Então foi uma jogada Petit Gatô. Petit Gatô. Padrão berenguel de qualidade. Eu tive que ir, né? Porque senão a minha ia cair. Ô, gente, agora vamos falar a verdade. Barthez tá no gol ou não? O Barthez não. O Barthez, ele tá suspenso, né? Aí tá jogando... Foi contra. Orejuela. Foi contra o gol. Ó, o Mbappé faz a jogada pela direita. Jogador do Real Madrid. Pedala, vai até a linha de fundo, faz o cruzamento e o... Gol contra. O Kaká deles. O Kaká deles mandou. O Kaká da Áustria. Cara, mas a Áustria fica na Europa? Parece na que Eurocopa. Pertinho da Alemanha ali. É na Eurocopa, cara. É, parece que levaram pra ela, foi ano passado que ela chegou lá. Ah, entendi. Ela mudou faz pouco tempo. Bom, então tá recebendo também. Nossa, ali é. Ali é. Essa titular, camisa titular, azul, essa titular. camisa azul é maravilhosa, É cara. titular. Essa camisa azul da França, eu acho essa camisa uma das mais bonitas do futebol. E é uma camisa justinha. Atua pelo flanco, ali exato. Mas a gente não consegue usar, né? Faz a diagonal. É uma das camisas mais bonitas do futebol e não é de marca tradicional, né? Ou daquela do risquinho, ou das 3 listras. Da França? Não, é das 3 listras. É das 3 listras? Nossa. Parece que não é, mas é. É porque é uma coisa assim, fora de sério. Não é. Não, da Puma, que é do... A gente tá aqui pra não falar marca, o meninão que perdeu tudo, vai lá e manda o ar. A gente tá aqui que nem louco, 3 listras, a vírgula. Aí a Puma é da onda. Não, Carlão. Parabéns, hein, Semana Carlão? começou excelente, hein? Pelo amor de Deus. Ainda bem que o Arthurzinho foi campeão, porque senão... Eu tô me recuperando no fim de semana. E disseram aí que foi bom. Agora quem precisa se recuperar urgente é o Guarani, hein, gente? Nossa. A Série C. Sabe quando você olha no retrovisor assim? Nossa. O retrovisor, aí você vê que o carro deu seta pra te passar? A Série C tá fazendo isso, ó. Tá fazendo isso. Mas começou bem, né? Contra o Avaí, fez gol Ayrton, abrindo o placar. Falei, pô, é hoje que o Guarani... Mas infelizmente veio o segundo tempo. E além de tudo, um pênalti, no mínimo discutível, polêmico. Eu não daria, pronto, falei. Eu não daria. Mas fazer o quê? Quem sou eu na fila do boteco pra falar isso? Mas vamos falar do... Quem aqui, é você? Você é o falar... principal cliente do Mas... Se você não... Se você para... Quem é você? Pelo amor de Deus. Fale Guarani, 3 bares. O problema do Guarani é que tá aqui, ó, a cabeça Lupe, mental. sim. O Heitor me erra um Contrata passe. o Rui Cabeção, então. Errou um passe no meio campo que originou o segundo gol do Avaí. Ali, acabou. E aí, agora amanhã só o Ituano, como o Carlão disse, inegociável, né? Gente, amanhã o jogo vai ser pesado, hein? Vai ser. Acho que até de assistir Eu também, acredito viu? na vitória do Guarani, mas sabe, com requintes de muita Com sofrimento, crueldade, né? Com muito sofrimento, né? Com... E essa história de pintado, gente? Tá chegando. Tá chegando. Já houve o CA já aprovou a contratação. O Pintado vê com bons olhos um retorno ao futebol de Campinas e chega para ser um bombeiro novamente. Posso dar mexer o caldo aí? À vontade. Você acha, de repente, se vocês acham que talvez o Marcelo Cordeiro não tem condição? Então, mas eu acho que já deram. Acho já que eu tinha essa convicção, essa opinião, essa mentalidade. Falei 3 palavras diferentes pra chegar em lugar nenhum, né? Mas eu achei que ia acontecer isso. Mas como já perdeu o primeiro e o pessoal. A pressão só aumenta, né? Então fica difícil, né? Eu gosto do Pintado. Ele é gente boa. Você manda mensagem pra ele, ele responde. Com ele não tem... Estamos negociando, mas não posso falar muita coisa ainda, tá? Mas sabe, cara...
Mas será Eu acho que não tá na hora do Marcelo. Teu filho Não, de mas na verdade, repórter. o problema Eu não é o acho que não Pintado. tá. Sabe o que eu queria saber? Qual que é o perfil, o que é semelhante ao perfil do Loser, ao perfil do Claudinei, ao perfil do Júnior Rocha, E do ao próprio- perfil do Pintado. São técnicos diferentes. E do próprio Alan Al, que tava na disputa. Exatamente. Mas você quer saber agora do Guarani? Já não é nem mais perfil. É desespero, agora é né? desespero. Agora é Mas eu vou desespero. falar uma coisa pra vocês, eu não acho que é a hora ainda do Marcelo Cordeiro. Ele é auxiliar fixo do clube, ele assumiu essa função recentemente. É novo Se ainda. ele vai mais 2, 3 cacetadas aí, ele é chutado, entendeu? Não é a hora. Nem de Segura auxiliar ele pouco. serve mais, né? Exato, E segura ele é um novo, pouco, 42, calma, 43. deixa ele no trabalho ali, vai fazendo. Ele Canchando, tá aí, né? Ele tá aí pra momentos emergenciais. Tá É certo. isso, Não, é segura isso. um momento, não é a hora ainda. Um menino novo, começando a carreira agora de auxiliar, dá pra dar uma segurada. Agora, no duelo pai e filho, deu óbvio, né, gente? Ah. Até porque o pai vai continuar ensinando o filho por toda a vida. Não é que o filho nunca possa aprender com o pai, não. Mas o pai sempre será o exemplo para o seu Saiu filho. essa é aí. por isso que de manhã ele tava lendo, relendo. Se eu te contar o porquê que eu tava lendo. Relendo. Pô, mas gostei dessa reflexão. né? Ah, Reflexão. isso aí é pra todo sempre. pra Não, o não é eterno, no né? nosso caso aqui, JCF voltando, é isso. Essa é uma outra. É outra. É uma outra. Indo no mesmo diapasão, que vocês falam, né? Ah, Mas será? falando agora assim. Rapaz, eu vou Vai falar. ter cercado as nossas rodas de cerveja. Mas a discussão começa em casa e depois traz aqui pro rádio, é Traz pro legal. ar, é Cara, assim. eu já tenho 1 milhão de quadros, ó, momento pai e filho, Ah, a opinião de ontem e a de hoje. Tabelinha da família. Tem um a monte força de... da opinião e a força da nova geração. Exato. Vocês são tudo loucos. Só não pode usar tiozinho e tiozão porque já tá na outra lá, né? É melhor não. Já é da outra lá. E de pai pra filho também não, porque Não pode, aqui, né? exato. Não pode. Mas ó, 2 toques, Ah, entendeu? Tem muita coisa. são possibilidades. Não, né? na verdade tá tudo no contrato. Foi isso que convenceu ele O também. ontem e o hoje. Exato. E claro, né? O melhor quadro de todo. A volta dos que não foram. Tá bom. Ó, mas eu vou falar um negócio pra você, hein? A Ponte ganhou do Novo Horizontino. Baita resultado, velho. Mas, Baita ó, resultado. com um a mais durante praticamente metade do primeiro tempo e segundo tempo inteiro, e teve que correr atrás do Novo Horizontino. Mas assim, eu entendo, tá? O time do Novo Horizontino é muito arrumado. É Com muito. um a menos em campo, Deu trabalho. eles conseguiram se reorganizar. Muito bem treinado. Porque o Donatão chega no momento, eu conheço ele do Vila, o Donatão chega, tá perdendo, ele vira atacante. Ele não quer nem saber se ele é zagueiro, ele é grandalhão, ele vai pra área. Então, em gol, alguns momentos, a Ponte até usou Explorou isso, esse espaço, isso, né? mas também tem que caprichar na finalização, hein, rapaziada da macaca. É, mas eu acho que é importante também destacar que, meu, importante são os 3 pontos. Exato. Em casa, majestoso, tem que ser 3 pontos pra Ponte Preta. E como a gente tava conversando Foi a um pouquinho primeira antes, vitória sobre o Novo Horizontino no ano? Não. No ano, sim. No ano, Teve um sim. jogo, O Paulista foi 1-1. E buscar pontos fora. A Ponte, lógico, eu não tô vendo a Ponte brigar por acesso ainda, quem sabe, mas pode, tudo pode Mas foi acontecer. importante demais. Mas é estabelecer, criar uma regularidade na competição, ficar ali meio de tabela, 9º lugar, 8º. É, mas se perder pro Botafogo já volta o desespero de novo, hein? Cara, mas eu vou falar a verdade pra vocês. Jogo difícil. Eu assisti Botafogo e Vila e Nova. Vila Nova. Triste, hein? Nossa, sofrível, hein, velho? Deve ter sido o sol de Ribeirão, né? Jogo a domingão lua, né? às 11 da manhã. Os caras são artistas. Ribeirão, Isso. cara. Mas assim, a falta, o cara bateu com nojo na bola, hein? Foi o Jean Lucas, né? Nossa, que nojo que ele bateu na bola e a bola foi no Lateral ângulo, bom velho. jogador, né? Bola Jean no Lucas. ângulo. Vira e mexe contra os times de Campinas, ele faz gol, participa de jogar. Mas não tem condição colocar o futebol 11 horas da manhã. Não tem, Ribeirão, ainda mais em Ribeirão, Ribeirão, é. cara. Tem condição. Amanhã Mas às eu 9 acho da que- noite, né? Amanhã às 9. Não, Santa- quarta-feira. quarta-feira, às Santa 9. Santa Amanhã Cruz, tem o né? Às Guarani. 9 da noite vai estar aí uns 32. Na sombra, né? Na sombra do refletor. Isso. É. Vai estar Mas, cara, eu duas acredito- paradas técnicas. Sim, Eu sim. acredito numa vitória da Ponte contra o É um Botafogo jogo de que Ribeirão. dá pra sonhar. Dá. Porque é um elenco nivelado, os Sim. dois. Os dois têm o mesmo nível na minha Por visão de baixo, né? elenco. E acho que a Ponte vai com um moral elevado aí depois Momento de ter da feito Ponte, bons jogos. Bons jogos. Ela fez bom jogo contra o Novo Horizontino e já tinha feito também na rodada passada. Então, acho que a Ponte Preta vem bem. Vem para esse jogo de maneira interessante. E o Nelsinho colocando a marca dele, Dando uma cara colocando o pro esse estilinho time, né? dele. A Ponte tem que pegar como exemplo o jogo contra no Paulista lá. Foi 3-0 pra Ponte. Foi. Ela Nossa, tomou deu pressão o tudo jogo certo todo, aqui, mas cara. as 3 que Cara, espetou, ela marcou. E eu adorei Foi por causa do Elvis, que ele me ensinou uma tática pra gente que tá um pouco cheinho. Ele fica o tempo todo com a camisa assim, Luke, ó. Isso, é. Assim, ó. Ele não só. Aí, ó, pronto, ó, de lado. Resolveu meu problema aqui, graças ao Ele Elvis, fica ó. assim, fica- O tempo todo. Você vê que ele vai cobrar falta, ele tá assim, ó, o tempo todo, esticando a camisa. Mas aí solta, dá uma corridinha, vamos ver.
Aí a mussarela vem à tona. Mas é perfeito isso. Queria agradecer ao Elvis que ele me deu a tática perfeita. Eu não sei, ele leva mas a eu gente vou a falar. ser uma resenha sensacional. Deve Elvis, ser, né? deve ser. Eu podia trazer Vamos ele aqui. convidar o Elvis aqui pro programa, Lupe. Mas os caras vão barrar. Não lá. vão barrar. Não vão. Ele leva E a outra, gente fala de que ser um vai cara ter bacana. churrasco, ele vem. Vamos, mas convida. e tá certo de gostar, né? Aliás, ele foi eleito melhor em campo, não foi? Foi eleito Ficou melhor. até o... Ficou... Ó, 49 do segundo tempo, ele tava dando carrinho lá no escanteio. Tava. Mas vamos falar pra ele, joga, né, cara? Joga. Ah, ele joga muita bola. Joga. Ele joga muita bola. Com o peso dele, jogar do jeito que ele joga. Ele é muito bom jogador. E você sabe por que ele acerta os passes sempre geniais, né? Porque ele tira o peso da bola, né? 4h e 48. Depois eu chamo o cara. Amanhã a gente já tem jogo, Guarani e Nossa, Ituano. Guarani e Aliás, Ituano. gente, esse jogo é pesadíssimo pro Guarani, mas pro Ituano também. Nossa. 5x3 diante de um Paysandu, o jogo de que onde você chutava era gol, né? Chuta de qualquer jeito, não tem defesa mesmo. Vamos falar um pouco mais amanhã do jogo do Guarani. Na quarta-feira a gente fala bastante, aliás, transmissão direto de Ribeirão Preto em conjunto com a CBN Ribeirão, hein? Olha. Mistão de equipe aí, vamos fazer um mistão direto da terra de Ribeirão Preto, a terra da Alta Mogiana. Vamos lá para transmitir esse jogão aí da Ponte Preta contra o Botafogo. Antônio Lupe lembrando as origens. É, vou pra lá de novo, hein? Vai para Ribeirão Preto. Ali eu conheço bem, hein? Mas não era arena. Não, mas Na, hoje na também época era ainda, Santa não. Cruz, né? Mas o lado que a gente entra é Santa Cruz. É Santa Cruz, O então lado eu tô da em imprensa, casa. né? Fábio Scheib não vai, né? Que deu um Fábio não trabalho vai. da outra- O Fábio, aliás, o Fábio Scheib, gente, eu mandei mensagem pra ele antes do Arena, velho, você tá bom? Ele, cara, o Dudu, velho. Ah, Eu falei, o que tem o Dudu, pegou, Scheib? Ele falou, é tá indo verdade. embora, ele. Eu não acredito, o Dudu, mano. Tá mal. Eu falei, mas o que tem? Ele falou, eu gritei Dudu Guerreiro contra o Vasco, velho. Tá mal. Perdi sabia a que estava voz pra sendo gritar enganado. Dudu Guerreiro, eu não tô entendendo. O cara. último momento. E tinha um último... rapaz aí que queria uma camisa do Dudu, ele tava providenciando agora. Ele porque tava ia pegar arrumando, semana que verdade. vem. Ah, é verdade. Ele é. tava não vai arrumando uma dar camisa certo. pro Dudu. O Scheib tá desconjurado, ele não aceita. Ele falou: Isolado, né? não tenho condições de fazer o Arena, porque eu sei que vocês vão entrar nesse assunto, eu não estou pronto pra falar sobre isso. Falei, pô, mas até a Leila falou, ele falou, mas a Leila tá com a vida ganha. E eu ele é não, oposição, né, a Leila? Ele é né? oposição. Ele né? ele faz parte da gestão piscina, antiga. né? Ficou ruim Ele pra que embargou a piscina lá. Foi. né? Enfim. Até hoje não saiu ainda. Olha aqui o Gramário, obrigado, Gramário. Excelente nome de quadro pra nossa nova formação, ó. Sugestão de quadro. Fala quem conhece, ouve quem obedece. Muito bom, A muito criatividade bom. aflora, né? Vai ser igual o caso do Dudu, viu, Carlão? Vai chegar uma hora lá que vai falar assim, vai logo, pelo amor de Deus. Vocês são tudo doidos. Gente, Corinthians e São Paulo fizeram um duelo, não dá pra gente dizer, no mínimo, aberto, né? No mínimo aberto. Primeiro tempo, 4 gols, cara. Que Muito bom. isso, cara. O Corinthians Só que tá o segundo- jogando bem, velho. Oi, o que esse Carlos Miguel pega, hein, velho? Nossa, isso é a seleção brasileira. Que esse Isso cara é a seleção pega, hein, brasileira. velho? E o Corinthians jogou bem. O São Paulo é aquela coisa, né? Parece que não tem a personalidade de encar, de acreditar que dá pra Será que ganhar falta na Neoquímica vibração? Arena. São Paulo, Sofre, falta né, um pouco cara? mais de gana, Como um sofre pouco diante mais do de- Corinthians. É impressionante. Um pouco mais de sei lá, velho. Não, o Caleri Sangue deu uma no olho, entrevista sangue- uma vez. Lucas quando- Moura falou isso aí. O ó. Caleri falou quando venceu, quando o São Paulo venceu o Corinthians lá. Ele falou, todas as vezes a gente fazia gol aqui, ia pro intervalo e falava, hoje não dá pra perder. Quando nós ganhamos, que foi logo após o jogo, a gente falava um olhando pro outro, não vamos perder, não dá pra ceder, porque eles já são assustados com Pega, isso. né, cara? De ganhando e de repente toma um gol e... Enfim, mas foi disso de novo, O Corinthians jogando bem, acho que 2 golaços. se permanecer com esse futebol, acho que dá pra sair um pouco Coronado, ali daquela acertou um zona de chute risco de do rara campeonato. felicidade. O Mosquito também, pro futebol do Mosquito, o No- chute é de raríssima Golaço. felicidade. E de Lá, pé o Roberto esquerdo, jogando foi de muito, pé hein? esquerdo, não Foi foi? de do esquerdo, Mosquito? virado. O Yuri ganha a bola. Sabe o que eu mais adorei nesse lance? Pô, Não, mas sabe o que eu mais adorei nesse lance? Eu vou falar aqui, tomara que chegue até ele. Luciano, Nossa. vamos jogar bola, vai, Uma Luciano. perna também. Vamos jogar bola, vai, vamos ficar pago. Cara, o Carlos Miguel tem 35 metros a mais que você. No 1 contra 1, ele metralha você, destroça, massacra. Para de querer ficar arrumando. A confusão nem era com você, velho. Foi com o Caleri. Aprenda com o Caleri, que sofreu empurrão. Ficou olhando lá tal, saiu da confusão. Você foi lá pra brigar com o Carlos Miguel. Se aquele bitrem vem pra cima de você, te atropela, velho. Mas então, mas não é que Dá o uma Caleri não segurada, quis brigar. Luciano. O Caleri, ele foi empurrado e quando ele caiu, ele falou, ele viu lá em cima, falou, falou mais alto, eu né? vou ficar caído aqui, ó. Luciano, você viu o Lucas Moura discutindo com o Carlos Miguel? Olhando aqui, calma, cara, calma, pô.
Que isso? Dá uma segurada. E a bola pune, Luciano. Aprenda como o Ulisses Ramalho. Você quis fazer graça, depois ficou meu ursinho. Por quê? Quis sair jogando na entrada da área, tomar a bola e caixa. E agora, eu preciso falar uma situação aqui, porque a administração do Corinthians é péssima e a gente já viu vários episódios desde o início do ano, principalmente nos últimos dias. Só que o Corinthians, eu vou falar uma coisa aqui bombástica, tá? Não, é bombástica. Não, fala no seu A melhor contratação do futebol brasileiro, por enquanto ainda não chegou, que foi a do Palmeiras, o Felipe Anderson. A segunda, quem fez foi o Corinthians. A melhor contratação que o Corinthians, que um time fez, foi o Corinthians. Coronado? Ranieri. Ele volante. encaixou. Esse cara joga uma barbaridade. né? Ele tava cansado. O técnico lá, Ele é o novo Paulinho. O português mudou ele de lugar, tirou um meio-campista e fez ali realocou ele no meio-campo pra ele ser o cara do combate. Ele não perdeu uma. E ele já tava cansado, com a gravata lá no e chão. tem outra coisa. Além disso tudo, o Corinthians não pode fazer a besteira de cair na pressão da torcida e mandar o português embora, porque é ele que tá fazendo esse time jogar o que tá jogando aí, viu, velho? Sim. Se não fosse esse cara aí, o Corinthians não ia jogar nada disso, não. Começa a falar já, né? Qualquer já gera um ele tá acertando o burburinho. time. Pois é. E aí a gente ainda ouve... Acertar time com o carro em movimento é A fácil. gente ouve aí algumas notícias que o Corinthians estava monitorando a situação do Carille no Santos. Cara, eu não troco. Sabe aqueles negócios de entrar na cabine? Você troca o português pelo Carille? Se eu falo sim, eu falo, não, desculpa, vou embora. Que isso, gente. Mas você troca. Aliás, se perder amanhã também. Amanhã é quarta-feira. Quarta-feira. Santos e Operário. É o Santos. Mas você fica de olho no time dos outros? Deixa o Santos, cara. Não, mas é porque... Deixa o Santos. Você gosta de me provocar gratuitamente. Não, porque o Santos é relevante. Sertãozinho tomou a burdoada aí no Sub-20, você soltou a 4 pulmões na redação. Ele falou alto. Entendeu? Agora você vem cutucando o Santos do nada. Você viu eu falar alguma coisa do Primavera? Não, cara. Pra mim é resultado, início de campeonato e outra. Existem 3 resultados possíveis. Ou você ganha, ou você perde, ou você empata. Pronto, deixa o Santos lá quietinho. Acabou? Porque o Santos... o Santos é o time da virada. Que chororô, hein, Cabelo? Não, pô, que isso, velho. Que isso. O ouvinte mandou aqui o jogador gordinho da Ponte. Acho que ele não ouviu a discussão toda anterior, né? Nós exaltamos o Elvis aqui. Aliás, hoje tem final da NBA, né? Hoje acho que... Boston Celtics e Dallas Mavericks. Só Quinto que em jogo Dallas, em Boston. Né? Não é em Boston, não? Não, em Dallas. Não, Boston. Acho que é Boston. Porque os 2 últimos foram em Dallas. E eles perderam o último. Eles vão falar que não, mas eles perderam o último pra comemorar com a torcida. Pelo jeito que perdeu, pelo amor de Deus, 120 a 80. Mas pra descansar. 40. Aliás, uma goleada no basquete é o quê? Uma encestada? Aliás, 5-3, o jogo do... Não é goleada. Pra mim é goleada. Pra mim é goleada. 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 3-0 é goleada. E por que 5-3 não é? Porque 5-3 você tira a diferença de gol, sobra 2-0. 10-9. Não é goleada. Claro que é goleada. Olha o tanto de gol que saiu. Goleada. É uma catástrofe, é uma hecatombe, mas goleada não é. 5-3 é goleada. Não é, Lupe. 5-3 é goleada. Cadê a racionalidade? Goleada. Tamo junto aí. 4-2 é goleada? 4-2 é goleada. Claro que não, vocês estão loucos. Goleada. Que isso? 4-2 é goleada. Resultado, vitória. 3-0 não é goleada. 3-0 é goleada. Não, 3-0 não é goleada. Não. Eu não tô com essa. 3-0 não é goleada. Não, velho. 4-1 é goleada, 4-2 é goleada, 5-3 é goleada. 6-4 goleada. Claro que não, goleada. velho. Você tá louco, Lupe? Goleada. Pode, velho. A opinião é minha. Tudo bem. O termo é meu, eu uso quando eu quiser. Pra mim, 6-4 é goleada, 5-3 é goleada. Dependendo do resultado, até 1-0 é goleada. Principal, esse sim. Em época de crise, velho. Vocês estão muito, sei lá, viu? Pra mim, 5-3 é goleada. Não sei, hein, gente. 5-3 é goleada. Vamos pro intervalo? 4-1 é goleada. Na volta, nós vamos falar... 4-2 é goleada. Nós vamos falar As questões legais também são muito Aluguel boas, de viu, Monks, Cabelo? guindastes. Rapaz, que isso, velho. Vai embora então, vai pro intervalo aí. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac.
Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. O Ampliar Itaquaral foi entregue e já está pronto para morar. Aqui você encontra a melhor planta com 3 suítes, localização privilegiada, no coração do Taquaral, lazer completo e segurança. Venha conhecer e aproveite as últimas unidades. Acesse ampliaritaquaral.com.br. Arena CBN. Quatro e 59, rapidinho, Palmeiras e Atlético hoje, gente. Jogaço, hein? Jogaço. Tudo bem que tem esse momento do Dudu que pode atrapalhar um pouquinho o ambiente, mas o Palmeiras para jogo... É no Allianz? É na Arena MRV. Mas o Palmeiras... Então vai ser jogo em campo pequeno, mais curto. Agora, para jogo desse tamanho, o Palmeiras é forte. Eu acho Cresce, que é um empatezinho aí. A novidade no Atlético é o Hulk, né? O Hulk deve jogar. Então o Atlético vem com toda a força. Bem forte. Eu acho que o Palmeiras ganha e depois... Porque o jogo ficou em segundo plano, né? Ficou. Eu tô aguardando a entrevista coletiva. Calhou de ser em BH, né? Só isso. Eu quero ouvir a coletiva. Só isso, do Abel. Não Bora lá, acho que meu ninguém caro. vai fazer pergunta pro técnico do Cruzeiro. Carlos William Cabelo, por favor. Vamos abrir o sacola. Então com essa bela música de Quem que tinha no... Eu não tenho noção. Na Inter de Limeira? É. O André. E aí? Nossa, 1986. E aí? Nossa, velho. Vou de 89, assim, baseado Nossa, no vocês Daniel. nem cercaram dessa vez? Não, Beleza. não sabemos. Não Eu sabemos sei, nada. também Vamos lá. não sei. Eu fui em 86 porque a Inter foi campeã em 86, então mandei aí. Então fui mal, hein? Fui nessa. Devia ter pensado mais. Então vamos lá pra quem tá no YouTube, pra quem tá no FM, fica com áudio. Com este gol de Claudinho, que tocou no canto esquerdo do goleiro da Ponte Preta. O empate da Ponte. Mendonça, mesmo sem ângulo, faz este golaço. 1-1. O segundo da Ponte, Pelezinho arriscou de fora da área e se deu bem. Ponte 2-1. A Inter empata o jogo. Depois da cobrança de falta, João Renato aparece e toca pro gol. 2-2. A Inter de novo na frente. O zagueiro China se livra do zagueiro e faz Inter 3-2. A Ponte no ataque. Monga sofre pênalti. Mendonça cobra com categoria e deixa tudo igual. Final, Ponte Preta 3, Internacional 3. 90, portanto, nós ganhamos. Eu, Antônio Lupe, pelo Ponte 3, Eu Inter... vibro pelos meus amigos, tá Obrigado, vendo? obrigado. Ponte 3, Inter de Limeira 3, repescagem do Paulistão no 1990. Só, hein? A Ponte de André Dias, Roberto Teixeira, Júnior Tuca e Carlinhos, Israel, depois Maurício Gemente, Pelezinho, depois Alexandre Israel Mendonça, fotógrafo? Wagner Serrano e Monga, técnico Clóvis Bueno. E a Inter de Limeira de Oscar, China, Valdir Carioca, Lica e Valdeni, Alemão, João Renato e Rinaldo, André, Rogerinho e Claudio, técnico Valdir Pérez. Valdir Pérez, hein? Vai dar tempo ou não? O Lucas... vambora, ele falou pra ir até às 6 hoje. Que é o nosso caçulinha, né? Tá ouvindo aqui, ó. Que Lucas Lucas? Neri. É Neri mesmo? Lucas Neri. Lucas Neri, primo do Gustavo, né? O Gustavo Neri. Lucas Novato? Lucas Novato. Não Ele trouxe, tem um ele trouxe jeitinho- bolo? Tem um jeitinho de bom moço, né? Bom moço. Conversa manha. Vai dando corda pra você ver. Ó, ele falou que... Ele mandou aqui goleada. São vitórias a partir de 3 gols de diferença. Pronto, Lu. Mas eu não tenho que concordar. Claro, você não é obrigado a Eu concordar não com sou nada. obrigado a concordar. Lucas, eu entendo. Ele falou, se tá na internet é verdade. Mas tem muita coisa que tá na internet que não é verdade. Por exemplo, tá na internet o Carlão de Karateca. Não é verdade. É verdade. Mas, Professor Ricardo Goldcorn. mas pra quem tá na internet, no YouTube acompanhando, isso eu digo que é muita verdade. Quem puder olhar o uniforme do Carlão de Freitas hoje, acerta o time do coração dele. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br.